Nesse último vídeo, eu vou falar para você alguns detalhes da espiritualidade de São João Paulo II. Uns detalhes bem específicos que os seus secretários contam em vários livros e eu resumi e compilei para você. É importante saber da espiritualidade litúrgica de São João Paulo II. Todas as celebrações que ele celebrava eram precedidas de silêncio. Ele gostava do silêncio para que ele pudesse se preparar. E daí nós podemos aprender a chegar na missa, a chegar às celebrações e nos recolhermos, porque era assim que ele fazia. Ele não perdia tempo conversando, mas ele meditava e rezava. E após a missa, ele fazia 15 minutos de agradecimento de joelhos. A Santa Missa era o centro de sua vida. Lá ele sabia de que tudo saía, né? De que era onde ele poderia encontrar as suas forças. Era tanto o centro de sua vida que, como disse, faleceu logo após receber o sangue de Cristo. A capela era o lugar que ele tinha um encontro com Deus. Ele ficava lá o máximo de tempo possível. Da capela é onde saíam os escritos dele. Ele escrevia, ele de fato fazia teologia de joelhos, porque lá ele escrevia suas encíclicas. Uma curiosidade é que ele numerava as suas páginas com versículos bíblicos e não com números. Tanto é que a palavra de Deus estava impregnada na vida dele. Ele tinha uma grande intimidade com a Virgem Maria, né? Isso já deu para perceber um pouco nos outros vídeos, mas ele era todo dela. Não à toa aquele brasão do Papa tão famoso, né? Com aquele M, fazendo referência, fazendo uma lembrança desse caminho mariano que ele trilhou. E tanto que ele nos deu mais um mistério do Rosário, né? Os mistérios luminosos são um presente desse Papa, que também escreveu uma encíclica sobre a Mãe do Redentor. Ele era um homem interiormente livre, e isso dava a ele tranquilidade para ir frequentar todos os lugares que ele ia. Né? Os secretários dele dizem disso, de como ele tinha uma liberdade interior. Então, ele se sentia bem, porque ele sabia sempre quem ele era, quem Deus era, onde ele deveria estar, o que ele deveria fazer. Ele não se apegava a respeitos humanos, mas ele se apegava a fazer a vontade de Deus. Ele amava a natureza e contemplava a beleza da criação, né? Ele fugia do Vaticano já, porque lá na Polônia ele fazia excursões, ele levava os jovens para as montanhas, fazia lá celebrações, mas no Vaticano, imagina, se um Papa for até as montanhas, ia toda uma segurança e tudo, ele fugia, porque ele queria se encontrar, ele conseguia ver o Criador na criação, né? Ele conseguia fazer aquilo que Deus deseja, né? Porque ele fez a criação para que nós o enxergássemos e ele sabia fazer isso e conduzia tantos outros para isso. Ele lia o Evangelho todos os dias. Ele não passava um dia sequer sem fazer uma leitura do Evangelho, né? Nós às vezes vamos ler ali e falar, não, de novo, essa aqui eu já conheço. Imagina o Papa que lia e relia e queria encarnar. E por isso se assimilou ao Cristo, porque conheceu muito ele. Ele queria que participassem da missa. Ele não gostava de celebrar a missa sozinho, né? Ele queria que as pessoas participassem. Ele convidava, ele deixava que quem pudesse participar, participava. Ele não gostava de ficar só. Ele gostava de reunir o povo de Deus em volta dele. E além disso, ele não ignorava os pedidos de oração. Todos os pedidos de oração que chegavam até ele iam direto para a capela, iam direto lá. Ele rezava. As freiras que trabalhavam com ele dizem isso, assim, ele sempre estava com um pedido de oração junto dele. Ele vivia a pobreza de forma literal. Ele não tinha dinheiro.
Ele não sabia quanto as coisas custavam. E ele era livre, ele, como disse, né? Ele era livre interiormente. E essa pobreza ele vivia de forma integral, ele não acumulou nada. Ele vivia, ele tinha suas batinas. E era só, e para ele era o suficiente, não se apegava a dinheiro. Ele rezava o rosário inteiro todos os dias, né? Uma característica. E quinta-feira ele fazia a hora santa, que é 1 hora de adoração, e toda sexta-feira ele fazia via sacra, né? De uma vida inteira, fazendo via sacra às sextas, fazendo adoração às quintas e rezando o rosário inteiro. Ele se confessava toda semana, isso desde jovem até o final de sua vida. Ele se examinava e se confessava. Imagine, né? Se o Papa se confessava toda semana, quanto não deve ser o crescimento que nós temos que ter sobre os mandamentos, sobre como nós não devemos aprender a nos examinarmos também para nos achegarmos ao confessionário. Ele era apaixonado por Deus, num amor apaixonado mesmo. Era uma entrega livre, total, fiel e fecunda, né? Era um celibatário que deu muitos frutos, né? Dá até hoje, né? Esses amores verdadeiros, eles continuam na história. Então ele continua fazendo o bem sobre a terra, né? Na minha vida e na sua vida. Ele fazia uma defesa forte da dignidade da pessoa humana, né? Ele mesmo, sua mãe foi aconselhada ao aborto e não quis. Ele viu ali o horror da guerra, então isso trazia para ele uma força ainda maior de lutar pela dignidade humana, desde ali a fecundação, né, até a morte natural. Ele escreveu o Evangelho Vitae, ele várias vezes bateu nessa tecla da importância da vida humana. Ele era otimista, ele não dava lugar ao pessimismo. Com ele não tinha história de que não vai dar certo, não. Dizem dele, né, o secretário, de que ele era um homem otimista. Por quê? Porque sabe em quem depositou a fé, sabe em quem colocou a esperança. E por isso não poderia viver triste, né, pessimista. Mesmo com tantas dificuldades que imaginam que se tem um papa, ele vivia otimista. E ele também, para ele, a gratuidade era indispensável. É uma característica. Ele pedia perdão sem pedir nada em troca, dava perdão sem pedir nada em troca. Tanto é que ele viveu isso lá com o Aliaga, né? Porque o Aliaga nem pediu perdão para ele, mas ele o perdoou. Porque ele trazia essa característica de que Deus me perdoou, quem sou eu para não perdoar o meu irmão? E encerrando, só para aqui dar mais alguns detalhes para vocês, logo que ele morreu, começaram o santo súbito, o grito de santo já, canonizem este homem porque a vida dele mostrou o que é um Cristo, a vida dele mostrou como deve viver um homem sobre a terra. E por isso o Papa Bento XVI, quando eleito, dispensou o tempo ali que a igreja exige, né? Pode ser dispensado quando essa santidade for muito bem revista, quando essa santidade for aflorada, assim, que todos possam ver. E dia 1º de maio de 2011, ele foi beatificado. O milagre do reconhecimento de sua beatificação foi uma freira que foi curada do mal de Parkinson. Dia 27 de abril de 2014, ele foi canonizado pelo Papa Francisco, e o milagre para essa canonização foi a cura de uma mulher costarriquenha. Ela tinha um aneurisma cerebral irreversível e esse aneurisma simplesmente desapareceu. E, enfim, ele é o santo da teologia do corpo. Ele é o santo, filósofo, personalista, um grande teólogo, um homem
que soube viver toda a sua humanidade, que soube se entregar a Deus, né? Poderia falar muito mais para você, me esforcei aqui para trazer um grande número de informações, mas mais do que as informações, porque isso você encontra nos livros, eu desejo que você abra o seu coração a Cristo sobre a intercessão de São João Paulo II, na certeza de que nós não podemos ter medo, de que nós devemos dar todo o nosso sim a Cristo, à Virgem, a um totus tuus para a Igreja, né? Então, que este santo que nos inspira tanto a santidade, te leve nesse caminho de estudos pela teologia do corpo, que você encontre a vontade de Deus para sua vida e que você seja feliz e que você seja santo. Amém.